Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a melhor disciplina que vocês têm no colégio, na faculdade, no ensino médio. História. Vamos falar um pouquinho de história, tá? E a partir de agora eu vou postar alguns vídeos. Vocês vão perceber que vai haver uma sequência, tá? Dos conteúdos de história geral. Como alguns que estão aqui vendo esses vídeos sabem, sou professora do ensino médio e do ensino fundamental também e trabalho história geral, história do Brasil. Então hoje vou gravar um vídeo falando um pouquinho, no nosso primeiro vídeo, sobre a origem do homem. Quero aproveitar esse momento para pedir para vocês seguirem, se inscreverem, né, no meu canal, darem dicas aí de conteúdos para a professora abordar. Curtam também o vídeo se vocês gostarem. Vocês vão ver que o perfil e o modelo dos vídeos são elaborados a partir de mapas conceituais e mapas mentais, para vocês poderem elaborar os mapas de vocês no caderno e também para que vocês possam organizar os estudos de vocês, tá? O mapa, ele ajuda muito na hora de você reforçar o conteúdo aprendido, tá? A partir aí dos materiais, dos livros de apoio. Então, é muito importante a elaboração desses mapas para que vocês possam gravar os conteúdos e terem aí uma visão geral básica sobre cada tema, tá? Então, hoje o nosso tema central vai ser a origem do homem, tá? Na humanidade e como esse processo aconteceu. Para falar da origem do homem, nós precisamos ter a noção de que os seres humanos eles têm um vasto conhecimento sobre as origens da nossa espécie. Tá? Nós sabemos, por exemplo, que os nossos ancestrais eram hominídeos. O que é um hominídeo, professora? É um primata que compreende o ser humano e seus ancestrais. Tá? E eles habitavam a Terra há mais ou menos 7 milhões de anos atrás, num período denominado de pré-história. Gente, isso mesmo. Pré-história é um termo não muito interessante, eu não gosto muito dele. Por isso que eu coloquei entre aspas. Por quê? Porque não é pré-história, não é como se não existisse história nesse período, existia. O que não existia era a escrita, tá? Então a gente nós historiadores, nós costumamos dividir esse período, tá? Que é intitulado de pré-história, é o período que corresponde entre o surgimento do homem, há mais ou menos 7 milhões antes de Cristo, até 4.000 antes de Cristo, que é quando surge aí a escrita, os primeiros sistemas de escrita da humanidade. Enfim, gente, nesse contexto, centenas de cientistas no mundo inteiro participam de estudos para tentar descobrir como eram esses nossos ancestrais, esses hominídeos, quais os seus aspectos físicos, sociais, culturais, como eles viviam, tá? E para isso, eles analisam vestígios deixados pelos nossos antepassados. Esses vestígios geralmente são fósseis, ferramentas, esculturas, utensílios, restos de fogueiras. Aí vocês me perguntam, o que é um fóssil? Tá? Fóssil é um vestígio petrificado, tá? Ou enrijecido de animais e vegetais anteriores à nossa época, tá? E que acabaram por conservar as suas formas primitivas, permitindo que eles fossem estudados, tá? E fossem determinados o seu período geológico ainda nos dias de hoje. E são bem interessantes e bem utilizados os arqueólogos, geralmente, que vão estudar esses vestígios de culturas humanas deixadas aí ao longo da história. O surgimento da espécie humana foi resultado de um processo, tá, gente? Por isso que a professora até escreve ao lado aí, daqui a pouquinho, processo. A origem do homem foi um processo, tá? É resultado de um longo processo, então, que se estendeu por centenas de milhões de anos e envolveu não só alterações físicas no corpo, mas também mudanças culturais, no modo de viver, nos hábitos, tá? E é interessante também que a gente tenha em mente que a ciência ainda não encontrou uma resposta precisa a respeito de como e quando o ser humano apareceu na Terra, tá? Não há uma resposta precisa, mas há algumas teorias sobre o surgimento do homem. Dentre elas, nós vamos aí destacar duas, as mais conhecidas. A primeira, eu falo mais conhecidas porque, de fato, uma tem um aspecto religioso e a outra é pautada na base científica. Então, nós temos aí a primeira teoria, que é o criacionismo, tá, gente? O criacionismo, ela é baseada, tem como fonte fundamental a Bíblia, tá? Em específico, o livro de Gênesis, onde vai contar a história de Adão e Eva, tá? Segundo a Bíblia e o livro de Gênesis, Eva teria sido criada a partir da costela de Adão, Deus criou Adão e depois criou Eva, tá? E depois nós temos a teoria da evolução. A teoria da evolução, conhecida como evolucionismo, de Charles Darwin, foi criada por ele
ok? E tem como base aí aspectos de evolução. De acordo com a teoria do Darwin, o homem teria evoluído a partir de ancestrais até chegar ao seu aspecto de hoje, tá? E essa evolução aconteceu baseada em um processo contínuo de adaptação aos ambientes, evolução, processo de seleção natural, algumas características e conceitos de hereditariedade que vão transformando o indivíduo até ele chegar na forma que nós somos hoje, tá? Então essa é a teoria muito conhecida, a teoria do evolucionismo, tá? Os fósseis, eles são uma das principais fontes de estudo para que a gente possa entender como ocorreu essa evolução biológica da espécie humana, tá? E geralmente a análise dessas amostras, tá? Por exemplo, de crânios, que depois são computadorizados e reproduzidos, tá? Indicam que os indivíduos com características tipicamente humanas apareceram há milhões de anos. E não foi um evento único localizado, tá? Então, não apareceu em um único lugar, num único momento, tá? Foi um processo em diversos lugares, em diversos momentos, tá? E aí, nesse contexto agora, nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo de hominização, tá? De surgimento do homem em si, que nós vamos intitular esse processo de hominização. Então, antes da professora começar a falar sobre isso, nós sabemos aí que vai haver algumas espécies humanas, tá? Nós vamos ter aí o Ardipithecus, o Australopithecus, o Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, tá? E é dessas espécies que a professora vai falar aqui um pouquinho para vocês agora, tá? Então, um dos hominídeos mais antigos que se conhece, que se tem conhecimento na história, é o Ardipithecus cadaba, tá? Ele habitou a África há 5,8 milhões de anos. Posteriormente, surgirão os outros hominídeos do gênero Australopithecus. Esse gênero teria habitado a África entre 4,2 milhões e 1 milhão de anos atrás. E eles se dividiam em várias espécies, como Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis e Australopithecus sediba. De modo geral, os Australopithecus tinham braços longos, maxilares salientes, tá? O cérebro era pequeno, mas a sua principal característica e que, de fato, assim, o diferenciava dos outros animais era a capacidade de andarem de maneira ereta, com a postura ereta, tá? Uma das espécies de Australopithecus deu origem, ainda não sabemos qual espécie, tá? Só se sabe que ela deu origem a um grupo de hominídeos, que seria o Homo, tá? Os cientistas ainda não descobriram quando, como e nem onde isso aconteceu. Pra você ver, né, gente? A história é cheia de mistérios. Acredita-se que os primeiros seres humanos do gênero Homo, eles apareceram há mais ou menos 2 milhões de anos. Por mais de 800 mil anos, os seres do gênero Homo conviveram com Australopithecus na África, ou seja, haviam 2 gêneros convivendo ao mesmo tempo. Vocês entenderam isso? O Australopithecus e o gênero Homo. Quando um desapareceu e o outro começou, não, eles conviveram durante um período juntos. No entanto, ao longo do processo de evolução, acabou que o Australopithecus desapareceu, ele se extinguiu. Tá, gente? Segundo alguns especialistas, a espécie mais antiga do gênero Homo que se conhece é a do Homo habilis, tá? Ele tinha uns 60 de altura, mais ou menos, um pouco mais de 50 quilos, e um cérebro de em torno de 800 centímetros cúbicos. O Homo habilis se desenvolveu graças à sua capacidade de adaptação cultural e social. Os integrantes viviam em grupo, tá? E esses integrantes dividiam alimentos com os outros membros, o que acabava por gerar vínculos mais sólidos entre eles. Algumas pesquisas recentes revelam que o Homo habilis conviveu por centenas de milhares de anos com outro hominídeo, olha que interessante, o Homo erectus. Então, eles estavam convivendo ao mesmo período, que apareceu na África em torno de 1,8 milhões de anos atrás. Então, para alguns cientistas, para muitos cientistas, na verdade, essas duas espécies podem ter tido um ancestral comum, só que esse ancestral ainda não é conhecido. O Homo erectus chegava a medir 1,80 de altura. Seu cérebro tinha um volume médio de 950 centímetros cúbicos, mas podia chegar a 1.200 centímetros cúbicos. Seu rosto era largo, sua arcada dentária saliente. Essa espécie tinha grande capacidade intelectual, andava em grupos de 20 a 30 pessoas, dividiam tarefas, fabricavam utensílios, construíam cabanas, aprenderam a dominar o fogo e a organizar caçadas também.
E aí, gente, entre 1 milhão e 700 mil anos atrás, o Homo erectus foi o primeiro hominídeo a emigrar para a África. Da África ali, né? Emigrar para a África, não, da África, tá? Através do curso do Rio Nilo, ele foi andando pelo Rio Nilo, tá? Até chegar na Ásia e depois chegar na Europa. Segundo os historiadores e arqueólogos, ele se extinguiu há cerca de 300 mil anos, quando espécies arcaicas de Homo sapiens já tinham surgido. Galera, existem indícios de que essas espécies passaram por um longo processo de evolução, até que por volta de 195 mil anos atrás apareceu o Homo sapiens sapiens, ou o Homo sapiens moderno, que é uma subespécie da qual somos representantes. Por ter uma faringe mais longa, uma língua mais flexível, desenvolveu a capacidade de fala, por meio da qual passou a expressar pensamentos e conceitos abstratos. Foi o Homo sapiens sapiens, galera, que conseguiu ocupar por volta de 12 mil anos antes de Cristo todos os continentes do planeta, com exceção da Antártida. Viu? Lá é muito frio, né, gente? Segundo os especialistas, ele chegou no Oriente Próximo e na Ásia entre 90 mil antes de Cristo e 45 mil anos antes de Cristo. Do continente asiático, ele teria alcançado há mais ou menos 40 mil anos a Oceania. Como, gente? Através de embarcações. Na América, o Homo sapiens sapiens teria chegado em torno de 15 mil a 11 mil anos atrás. Mas há também teorias que indicam vestígios de presença humana no continente americano em torno de 50 mil anos atrás. Mas esse é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai ver os 3 grandes períodos da pré-história. Para entender um pouquinho melhor a pré-história, nós dividimos em 3 períodos. Cada período com características específicas e muito importantes. Vocês estão vendo aí que a professora organizou uma flechinha, tá? Para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou colorir cada etapa dessa flechinha com uma cor, tá? Então, esses 3 grandes períodos, a pré-história, lembrando que vai iniciar há mais ou menos 7 milhões de anos atrás, tá? Até 4.000 a.C., quando ocorre a invenção da escrita. O primeiro período da pré-história é o período paleolítico. O segundo, neolítico. E depois, idade dos metais. Então, são esses 3 períodos importantíssimos para nós, tá? Cada um com as suas características fundamentais. Eu vou começar falando do período paleolítico, tá? No período paleolítico, gente, os seres humanos, os indivíduos que viveram esse período, né, os nossos ancestrais, eles utilizavam aí como fonte de subsistência alimentar. Como que eles se alimentavam? Então, através de pequenos animais, carniça, ovos, frutas, sementes, mel, insetos e raízes. Tá? Esses indivíduos, eles eram caracterizados por serem nômades, tá, professora? Mas o que é uma pessoa nômade? A gente ouve isso no dia a dia, né? Nômade é aquela pessoa que não fica parado no mesmo lugar. A gente brinca, inclusive, fala, você é um nômade, fica se mudando toda hora. Não, mas nômade, nesse período, significa um indivíduo, grupos humanos, na verdade, que não se fixavam por muito tempo num lugar, por conta da necessidade de sair para caçar e de colher. Quando acabava, os animais e as frutas e as sementes naquele lugar, eles mudavam, tá? Então, era o que a gente chama de nomadismo. Nesse contexto, a organização da sociedade era matrilinear. Olha que interessante, as mulheres, né, a mãe aí, era uma sociedade matrilinear organizada em torno da figura da mulher, através de pequenos grupos familiares. As manifestações culturais nesse período aconteciam em formato, né, de esculturas em argila, e essas esculturas geralmente eram de animais ou de figuras femininas. Isso vocês veem na disciplina de arte, né? Muito interessante. E o uso de abrigos naturais. Também eles viviam em abrigos naturais, e nesse período eles aprenderam a domesticar o fogo, tá? Nesse momento do período paleolítico também havia a utilização de instrumentos rudimentares, de pedra lascada especificamente, osso e madeira. Tá, gente? Então esse vai ser o período paleolítico. O segundo período da pré-história é intitulado Neolítico, tá? No período Neolítico, as fontes de subsistência utilizadas, tá, eram justamente os animais. Só que aí os animais de porte um pouquinho maior, tá? Nesse momento, os nossos ancestrais tornam-se caçadores de grandes animais, como cabras, mamutes, bois, e é nesse contexto que eles aprendem também a utilizar armadilhas e também a fazerem caças organizadas,
tá? Nesse contexto, o homem deixa de ser nômade para tornar-se seminômade. O que significa tornar-se seminômade? Significa que eles passam a migrar com as manadas de animais que caçavam de um lugar para outros, tá? Mas essa migração acontecia um pouco menos intensa do que no período paleolítico. A organização social nesse período vai ser um período de transição de matrilinear para patrilinear, tá? Porque nesse momento vai haver aí a organização de grupos um pouco maiores, onde as famílias vão se tornar, são várias famílias juntas, que vão ser chamadas aí de clãs. Nesse contexto, as manifestações culturais ocorriam em forma de pinturas rupestres, tá? Nesse contexto também se inicia a produção de cerâmica, de cestaria, começaram a ser feitos adornos em fibras naturais e também inicia-se a construção de abrigos. Abrigos até do tempo, tá? E dos perigos da natureza. Nesse contexto também nós temos aí o surgimento de instrumentos mais elaborados, o desenvolvimento de instrumentos mais elaborados para caça, para utilização dentro dos clãs e das famílias, que seria instrumentos de pedra polida, tá? Nesse contexto, então, nós temos também a domesticação, o início da domesticação de plantas e a domesticação de animais. Olha que interessante. E vai ser aí um processo de revolução, de fato, porque nós vamos ter aí, quando ocorre o domínio da agricultura e da pecuária, nós vamos ter aí uma chamada revolução, tá? Que vai transformar a forma como o homem vivia e se organizava em sociedade, vai dar origem às primeiras cidades, às primeiras comunidades. E aí nós temos o último período da pré-história, intitulado de pré-história, né? Que é a Idade dos Metais, tá? A Idade dos Metais, nesse contexto, nós vamos ter então o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Nós vamos ter aí também o início da utilização de técnicas de armazenamento de alimentos, de irrigação, do plantio, irrigação aí de terras a partir dos rios, e ferramentas mais elaboradas vão ser criadas aí nesse contexto, tá? A organização da sociedade passa a ser patrilinear, onde os grupos de pessoas vão ser maiores, tá? E com organização de tribos. Os indivíduos deixam de ser seminômades e passam a ser sedentários. Aí nós temos um processo chamado de sedentarismo humano. O que seria esse sedentarismo, professora? Seria o seguinte: esses grupos, essas tribos, vão passar a se fixar em lugares férteis, tá? Ou favoráveis para a criação de animais ou cultivo de plantas, próximos de rios, lugares com terrenos drenados, enfim, eles vão passar a se fixar, a formar, construir abrigos e se fixar nessas regiões, tá? Esse processo aí que nós vamos chamar de sedentarização. A gente sabe que o domínio da agricultura provocou uma grande transformação na vida dessas populações, tá? Por isso que foi chamado de Revolução Agrícola. Diversos povos que antes levavam uma vida nômade em busca de alimentos se fixaram, se sedentarizaram em determinada região e começaram a cultivar verduras e legumes. Por que isso, gente? Porque dessa forma eles conseguiam ter mais controle sobre o seu estoque de alimentos, quando fosse necessário e até para troca. A tomada de consciência dessa nova capacidade resultou em um aprimoramento de técnicas agrícolas e na produção de instrumentos de metais e utensílios de metais, tá? Além de ter provocado inúmeros hábitos e mudanças nos grupos humanos. É nesse contexto que nós temos aí instrumentos de cobre, instrumentos de bronze e de ferro. Tá? O cultivo e a criação de animais e plantas vai ser organizado. E nesse contexto, as manifestações culturais, elas vão acontecer através de desenhos em cerâmica, pinturas e esculturas mais complexas. Os adornos utilizados passam a ser de metais. E nesse contexto, nós também temos aí o surgimento de aldeias, tá? É interessante observar que nesse período a domesticação de animais ela vai acontecer com cabras, ovelhas, galinhas, porcos, cavalos, bois, tá? Eles passam a ser utilizados tanto como meio de transporte como fonte de leite, lã, esterco, além de carne para os períodos de fome, tá? Ou frio. Enfim, em quase todos os lugares a vida sedentária, o cultivo do solo e a possibilidade de estocar alimentos acabaram levando a um crescimento demográfico e a formação de aglomerações humanas, grupos humanos que vão se aglomerar.
pouco a pouco, algumas dessas aglomerações vão se transformando em vilas, pequenas cidades, né? O que a gente chama aí na história de primeiros núcleos urbanos. Com o crescimento da população nos agrupamentos, aí começam a surgir também alguns problemas, tá? Em relação a questão da irrigação, entre outros, mas isso é assunto para outra aula. Nós vamos falar um pouquinho agora, e acho que é bem importante para vocês estarem aí observando, sobre a chegada do ser humano na América, a origem do ser humano na América, tá, gente? Então, essa é uma questão muito discutida, tá, ao longo da história, e que tem teorias aí controversas, tá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a teoria do Estreito de Bering, a teoria Clovis, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a teoria da vinda dos indivíduos através de embarcações. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas correntes migratórias no continente americano. A pergunta é: como o homem chega ao continente americano? É o que a gente vai tentar responder agora. A teoria Clovis, ela foi formulada na primeira metade do século XX e é uma das explicações para a ocupação do atual continente americano pelos primeiros seres humanos. De acordo com essa teoria, há cerca de 15 mil anos, durante o mais recente período interglacial, as águas dos oceanos baixaram drasticamente e grupos de caçadores-coletores teriam saído lá do continente da Ásia, atravessando o Estreito de Bering. Professora, onde está esse Estreito de Bering? Está ligando a Ásia ao norte do continente americano, só que hoje, gente, tem água, tem mar por cima do Estreito de Bering, tá? E chegado ao atual Alasca. De acordo com essa teoria, eles tinham ali andado naquela região do Estreito de Bering e chegado ao Alasca, na América do Norte. Do Alasca, os seres humanos teriam alcançado a América do Sul, mais ou menos entre 10 mil e 12 mil anos atrás. O pesquisador brasileiro Walter Neves afirma que uma onda de migração humana pelo Estreito de Bering pode ter tido origem na África, além de outra origem ter acontecido através da Ásia. Sua teoria baseia-se em estudos arqueológicos posteriormente confirmados pelo exame de um crânio que foi encontrado em Minas Gerais, em Lagoa Santa, que teve o nome aí de Luzia, em 1975. Gente, mas quantas histórias, né? Enfim. É muito conhecido aí o crânio da Luzia, e segundo a teoria, ela teria vivido entre 10 e 12 mil anos, tá? E segundo essa teoria, foi possível, a partir do crânio da Luzia, foi possível confirmar as características morfológicas de traços africanos na Luzia, tá, gente? Então, nós temos aí essa teoria Clovis, que a professora acabou de apresentar, do Estreito de Bering, e também a teoria do brasileiro Walter Neves, que vai falar um pouquinho sobre esse processo originário da África. E aí nós temos... Só um pouquinho, porque a professora está correndo aqui, né? Então, nós temos aí muitas descobertas, entre elas a teoria transoceânica, tá? A teoria transoceânica vai falar que houve aí ondas migratórias de correntes de indivíduos, aí, grupos de indivíduos que vão vir por de diversos locais, em diversos momentos, não só no período de 10 a 12 mil anos atrás, através do Estreito de Bering, mas também houveram outras formas de chegar no continente americano através de embarcações vindas da Polinésia, tá? Essa também é uma outra teoria. Entretanto, descobertas arqueológicas do final do século XX identificaram vestígios de presença humana no continente americano de até 50 mil anos atrás. Isso mesmo. Esses estudos são resultantes principalmente das pesquisas coordenadas pela Niele Guidon, na região de São Raimundo Nonato, no Piauí. Ela defende que a ocupação do continente americano se deu por diversas levas de grupos humanos e por diferentes caminhos, inclusive pelos oceanos. No entanto, nem todas as premissas levantadas pela arqueóloga são aceitas pela comunidade científica. Gente, há muitas contradições nessas teorias de chegada do homem ao continente americano. O importante é vocês saberem que essas são as duas teorias principais. A teoria Clovis, ou Bering, e a teoria transoceânica. Galera,
Sabe-se, então, que mesmo com essas divergências, tá? Todas elas indicam que o conhecimento humano é transitório, que ele muda conforme se desenvolvem novos estudos e novas pesquisas. Então, com as mudanças e o desenvolvimento dessas novas pesquisas, muitas coisas vão ser descobertas ainda. E espero que nós possamos estar tendo contato com elas. Um abraço, gente. Beijo!